Quem reclama não prospera. Essa foi a minha reflexão do dia. Hoje eu passei basicamente o dia inteiro refletindo a respeito dessa temática, a respeito sobre esse assunto da reclamação. O que é a reclamação? Por que que às vezes a gente reclama tanto, sendo que nós só temos uma vida para viver? Aí a gente vai perder tempo reclamando, a gente vai perder tempo deixando de viver a vida. Essa vida que é tão rápida, que é tão passageira, e aí a gente passa boa parte do nosso tempo reclamando da segunda-feira. Ah, amanhã já é segunda-feira. Aí quando acorda na segunda-feira, do domingo para segunda, já segunda, voltar a trabalhar novamente. Aí a gente reclama do corpo que a gente não tem. A gente, poxa, eu tô gordo, eu tô magro, eu tô feio, eu tô barbudo, enfim, e não faz nada, absolutamente nada em prol daquilo, e fica reclamando o tempo inteiro sobre este assunto ou qualquer outro tipo de assunto e não toma uma atitude, mas reclama, se tá chovendo reclama da chuva, se tá sol reclama porque o sol tá quente, tá muito calor. E assim as pessoas reclamam e continuam reclamando. E a gente se esquece que pouquíssimas coisas são eternas e a maioria delas são passageiras. Então, o que que acontece? Tudo isso que muitas vezes a gente reclama por motivos muito banais, coisas simples. Às vezes a gente reclama por coisas muito simples de se resolver, que se nós não reclamássemos e pensássemos, parássemos, pensássemos só um pouco para refletir, para resolver aquilo, seria tão simples, mas a gente prefere reclamar porque a gente criou o hábito de reclamar das coisas, das pessoas e, enfim, de tudo aquilo que nos rodeia. Mas eu me lembro de uma certa história que está na palavra, de 12 espias que foram espiar a terra que o Deus Todo-Poderoso, o Criador, havia prometido para os israelitas. E 12 homens saíram a espiar aquela terra. 12 de cada tribo, de cada comunidade ali representada, toda a nação israelita, foram fazer espiar aquela terra. E eles foram, espiaram, passaram 40 dias olhando aquela terra e aí depois voltaram. Quando eles voltaram, 90% deles, 90% deles chegaram reclamando uma mensagem negativista e pessimista do que tinham visto. Chegaram reclamando que a terra realmente é boa, mas nós não temos a capacidade de vencer aqueles homens, porque eles são gigantes, eles são fortes, eles olham para nós como se nós fôssemos gafanhotos, e assim eles reclamaram bastante e não conseguiram enxergar absolutamente nada que pudesse fazer com que os israelitas tivessem a capacidade de vencer aqueles homens. Mas, em meio a esses 90%, surgem a minoria como sempre surge e se levanta um cara chamado Caleb, outro cara chamado Josué, e eles começam a falar coisas positivas e a não olhar para as aparências, não olhar com um olhar de pessimismo ou de pessoas que têm o hábito de reclamar, mas eles observaram a terra e ficaram tão admirados com a terra que nasceram um desejo, uma vontade de conquistar aquela terra. Eles disseram realmente, se Deus nos prometeu aquela terra, então aquela terra já é nossa, já é. Se Deus prometeu, então já é. Só que a nação tinha o hábito de reclamar.
A nação tinha o tempo inteiro o hábito de reclamar, o tempo inteiro a nação reclamava. Quando Moisés, por exemplo, saiu para adorar a Deus, para buscar os mandamentos das tábuas da lei, o povo ficou reclamando: cadê Moisés que não volta? Ficamos sem líder, saímos do Egito para morrer nessa terra, e o povo sempre reclamando. E aí eu pensei o seguinte: reclamar é retroceder o clamor. Reclamar é você fazer um clamor, é você fazer um pedido, e aí quando você reclama, você retrocede. Você está indo para frente, mas quando você reclama, você dá uma marcha ré. Você volta e aí você perde tempo, você termina perdendo tempo, porque você está reclamando. Porque você está reclamando. Só que quando a gente observa as pessoas que reclamam, geralmente elas reclamam por coisas pequenas e elas reclamam basicamente sempre pelas mesmas coisas. Então eu observo que as pessoas que reclamam, elas não prosperam, e as pessoas que reclamam, elas não vão para frente. Pessoas que reclamam não vão para frente. Por quê? Porque engata a marcha ré. Você está entendendo? Reclamar é retroceder, é engatar a marcha ré. Então quem reclama não vai para frente, literalmente, porque engata a marcha ré e retrocede. Reclamar, reclamor, clama e aí retrocede, volta atrás. Faz o pedido, mas na mesma hora começa a reclamar, porque as coisas são difíceis só para ele, ele nasceu para sofrer, e a vida dele é assim mesmo, e isso acontece com ele, ele se acha um azarado, eu sou um azarado, isso acontece comigo, e na verdade as coisas acontecem com todas as pessoas, tanto coisas boas como coisas ruins, acontecem com os bons e com os ruins, com o justo e com o injusto. Agora, o que nós aprendemos com as coisas que nos acontecem é onde faz toda a diferença. E a maneira como nós reagimos com as coisas que nos acontecem ainda faz uma diferença mais enorme ainda. Porque se a gente reclamar, a gente não consegue enxergar soluções para determinados problemas. Quando a gente deixa de reclamar e começa a analisar e a refletir sobre aquilo e tomar decisões que trarão resultados positivos, aí a gente começa a trilhar pelo caminho certo. Então a gente precisa observar e entender que aqueles homens que foram espiar aquela terra, eles voltaram reclamando porque eles eram grandes, eles eram poderosos e Israel não tinha capacidade, mas Josué e Caleb tiveram a capacidade de visualizar e de enxergar muito além de problemas, e ao invés de reclamar, começaram a enxergar e a ver que realmente eles tinham a capacidade de conseguir vencer aquele povo, apesar do seu tamanho, apesar de sua força, mas Israel tinha a capacidade também de vencê-los. Então eu queria deixar aqui para você duas tarefas para você hoje. Eu queria deixar duas tarefas. Sempre que você for reclamar de alguma coisa, você não reclama. Você escreve no papel o motivo por qual você iria reclamar. Entenda bem, você não reclama, você escreve no papel ou coloca no celular, grava no seu celular o motivo. No outro dia, você vai, naquele mesmo horário, você vai lá e aí você pega, ou quando você lembrar, você pega o caderno onde você notou a folha, onde você notou o celular, e você escuta qual foi o motivo pelo qual você iria fazer aquela reclamação. Aí você vai ver que não tem nenhum sentido mais aquilo ali para você. Aquilo já não faz nenhum sentido mais na tua vida, aquela reclamação. E aí você vai fazendo essa tarefa todos os dias. Sempre que você se lembrar de reclamar, você para, escreve e não reclama. E aí você vai ver no outro dia. Então você vai ver que nós vamos ter mais motivos de não reclamar, de agradecer. Nós vamos ter mais motivos para agradecer do que motivos para reclamar, porque poucas coisas são eternas e a maioria das coisas são passageiras. Então a gente precisa valorizar as coisas que são
eternas. As coisas que são eternas. Então você precisa valorizar isso, você precisa valorizar realmente aquilo que é eterno para você. Aquilo que realmente faz sentido para você. E as coisas, geralmente, a maioria das coisas que faz sentido são as coisas eternas. Então você vai escrever, primeira tarefa é escrever aquilo que você, o motivo pelo qual você ia escrever, você ia reclamar. E a segunda tarefa é no outro dia fazer a reflexão sobre aquele determinado assunto. E aí você vai entender que realmente não faz sentido. A maioria das coisas que a gente reclama não faz sentido algum a gente reclamar, porque não tem, na verdade, não tem nada, não tem nenhum motivo para a gente reclamar de nada, absolutamente de nada da vida, porque a vida ela é um presente valiosíssimo. Então tudo que nos acontece são coisas que vêm para nos trazer lições importantíssimas para a nossa vida, que a gente precisa valorizar a cada momento e ao invés de reclamar, a gente precisa agradecer mais.